galera, tranquilo? Meu nome é César e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o quarto ventrículo. Bom, por que quarto ventrículo? Bom, a gente sabe que os ventrículos são cavidades na profundidade do encéfalo que funcionam como se fossem tubulações, que é por onde é produzido e por onde escoa o líquor para banhar todo o sistema nervoso central. Bom, a gente tem os ventrículos laterais, que são esses em forma de C, que eu já falei para vocês em uma aula anterior. Os ventrículos laterais se comunicam pelo forame de Monro com o terceiro ventrículo, que é como se fosse essa carinha aqui, que se comunica por sua vez pelo aqueduto cerebral com o quarto ventrículo, que é essa região aqui mais inferior. O terceiro e o quarto ventrículo estão na linha média e os laterais ficam laterais a eles. Falando já do quarto ventrículo agora. Bom, a gente sabe que ele começa desde o aqueduto cerebral e termina caudalmente se juntando com o canal central da medula. Ele tem 3 forames, que é por onde escoa o líquor. O forame de Magendie, que é medial, que fica nessa região mais posterior inferior e comunica com a cisterna magna, que fica logo abaixo do cerebelo. E 2 forames laterais de Lustica, que comunicam os recessos laterais do quarto ventrículo com o ângulo ponto cerebelar. Então, lateral Lustica, medial Magendie. Combinado? Bom, a gente vê aqui também 2 principais paredes. Uma parede mais anterior, que nada mais é do que o dorso da ponte e do bulbo, que a gente chama de assoalho do quarto ventrículo, e uma parede posterior, que é uma parede em forma de tenda, que a gente chama de teto do quarto ventrículo, que tem relação com o cerebelo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o assoalho do quarto ventrículo. Aqui a gente tem uma imagem posterior, retirando o cerebelo e vendo o dorso da ponte e do bulbo. Esse dorso, nessa região, a gente chama de assoalho. Essa região em losango aqui, que a gente está vendo. Essa região tem seu limite superior o aqueduto cerebral e inferiormente o óbex, que é nada mais nada menos do que a junção das tênias do quarto ventrículo. E lateralmente o limite dele, do assoalho do quarto ventrículo, são os pedúnculos cerebelares. Bom, a gente vê algumas estruturas aqui nessa região do assoalho do quarto ventrículo, alguns sulcos importantes para a gente achar algumas estruturas, alguns abaulamentos aí dessa região, que é o sulco mediano, que liga desde o aqueduto até o óbex, e mais lateralmente a gente tem 2 sulcos limitantes, um sulco limitante de um lado, um sulco limitante do outro lado. Entre esses 2 sulcos, o sulco mediano e o sulco limitante, a gente vê algumas eminências. Mais superiormente a gente vê aqui a eminência medial, onde a gente encontra o colículo facial, e mais inferiormente esses 2 trígonos, um trígono do hipoglosso e um trígono do vago. Desculpa. Bom, e por que eu mostrei para vocês esses sulcos e tudo mais? Porque quando a gente vai para uma peça anatômica ou até numa cirurgia, a gente não vê tudo bonitinho, essas eminências e tudo mais do assoalho, que nem a gente está vendo naquela foto do livro, né? Então aqui, numa peça anatômica, a única coisa que a gente consegue definir é que mais ou menos aqui em cima a gente vê um buraquinho que a gente pode inferir que é o aqueduto cerebral. E mais inferiormente a gente vê uma junção, um final, um sulco que percorre tudo isso aqui e chega aqui embaixo, que a gente vê que é o óbex. Esse sulco é o sulco mediano. A gente vê também que a gente consegue ver um sulco aqui mais lateral, né? Formando aí, a gente acha o sulco limitante. Então a gente achou essas partes aí, a gente sabe que as eminências estão aí, mas a gente sabe qual que é cada uma delas, a gente não consegue ver. Para isso a gente consegue dividir o assoalho do quarto ventrículo em 3 partes. Uma parte mais superior, que vai desde o aqueduto até uma linha imaginária que a gente vai traçar aqui entre os pedúnculos cerebelares. E essa parte mais superior, a gente sabe que superior a ela, a gente tem as eminências mediais, e a gente encontra nessa região aí os colículos faciais. Uma parte intermédia, que é só para a gente limitar aonde está os recessos laterais, onde a gente vai encontrar o forame de Lustica se abrindo para o ângulo ponto cerebelar, onde a gente consegue ver aqui até um pouquinho dele, onde a gente está vendo o flóculo do cerebelo. E inferior a essa região do recesso lateral, a gente até a parte do óbex, ou seja, desde a formação do início da tênia do quarto ventrículo até o óbex, que é o final das tênias, a gente tem uma parte mais inferior, onde a gente vai ver os trígonos, mais superiormente o do hipoglosso e mais inferiormente o trígono do vago. Para isso que a gente tem que saber esses limites anatômicos e essas linhas, sulcos e tudo mais, né? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais do teto do quarto ventrículo. O teto do quarto ventrículo, como eu falei, é essa parte em forma de tenda, né? A gente tem uma parte mais cranial, que é a parte superior do teto do quarto ventrículo, que tem relação direta com a língula, que está do vermes do cerebelo.
um ápice, que a gente chama de fastígio, e uma parte mais caudal, ou uma parte mais inferior, que vai desde o fastígio até o forame de Magendie, né? Nessa parte mais inferior, a gente tem também o plexo coroide, né? Bom, na parte mais superior, o que a gente delimita ela, a gente chama de véu medular superior. A gente tem o fastígio, que é o teto, o ápice do quarto ventrículo, e a parte mais inferior, o véu medular inferior, que tem a relação com o nódulo do cerebelo. Nesse véu medular inferior, a gente tem também a tela coroideia, que é onde tem o plexo coroideu, que vai desde o ápice até o forame de Magendie inferiormente. Aqui nessa imagem, a gente está de frente para a ponte, para o bulbo, na parte anterior deles, entrando dentro deles e cortando para ver lá o teto do quarto ventrículo. Vendo aqui superiormente o véu medular superior, ou seja, a parte cranial do teto do quarto ventrículo, o fastígio, que é o ápice do teto do quarto ventrículo, e a parte mais caudal, onde está localizado o plexo coroide. O plexo coroide ele tem um de cada lado da parte caudal do teto do quarto ventrículo, em forma de L invertido. Se você juntar os dois, a gente vê um T. Então ele vai de superior para inferior, desde o fastígio até o forame de Magendie, que a gente consegue ver aqui bem pequenininho, e lateralmente ele percorre até o forame de Luschka, que a gente consegue ver bem aqui, entrando no ângulo ponto cerebelar. E aqui é a mesma coisa, uma imagem um pouco ampliada, com o véu medular superior, o fastígio, aqui a gente vê o plexo coroide, a sua parte super inferior até o forame de Magendie e na sua parte central para lateral até o forame de Luschka, abrindo aí pro ângulo ponto cerebelar. E aí, para finalizar, a gente tem o nosso neurocárdio. Bom, o assoalho do quarto ventrículo, como a gente viu, nada mais é do que a face dorsal da ponte e do bulbo, lateralmente limitado pelos pedúnculos cerebelares, e o teto do quarto ventrículo, que é aquela parte mais posterior em relação com o cerebelo, que a gente tem duas partes, uma parte cranial, que é a parte superior, que é onde está localizado o véu medular superior, e uma parte caudal, que é onde está localizado o véu medular inferior e a tela coroideia, que é onde ali está o plexo coroideu. Fechou? Eu acho que era isso que eu tinha para falar aí do quarto ventrículo. Então valeu, galera.